crianças especiais, crianças com deficiência, tanto faz, ou como que fala, como que chama? Depende de onde, que país você mora. Aqui nos Estados Unidos, Special Needs, crianças especiais. No Brasil, Pessoa com deficiência, criança com deficiência. Então, criança com deficiência no Brasil, ou aqui crianças com necessidades especiais. Exato. Special Needs, necessidades especiais. é. Que quem se enquadra? Deficiências auditivas, intelectuais, visuais, comportamentais e emocionais. Entendi. E hoje nós vamos falar sobre qual tipo de deficiência ou qual tipo de criança. A gente pode ser expert nos nossos próprios filhos, né? Isso, falar um pouquinho dentro da nossa área de competência. E qual que é? Cada tem. A minha tem a síndrome de Down. A Ok. minha filha com 15 anos. Tá. E o teu? O meu filho tem 11 anos, tá quase pros 12 já, e ele tem autismo. E como funciona? Por exemplo, quando a criança nasce, nós já ficamos... Eu tenho 4 filhos e os meus filhos... Uma filha minha nasceu com um problema, mas não foi nada disso. Foi um problema de corpo. E quando você fica... Sabe, quando que a criança é diagnosticada com essa deficiência? No meu caso, ela já veio, os médicos na hora do nascimento já vieram a conversar, por sinal foi uma situação muito desconcertante, muito desafiadora, porque veio 4 médicos e falaram, olha, tem uma coisa muito séria para te falar. E você não sabia, e a criança não veio, só veio o médico. Então ali, naquele momento, eles falaram, olha, sua criança possivelmente tem síndrome de Down, porque tem aqui a marca, né, entre a sobrancelha, os pés. Então eles falaram, Peraí. Tem marca da sobrancelha no pé, como não tô sabendo. Aqui entre a sobrancelha tem um espaçamento diferente e os dedos dos pés também. Já não sabia, entendi. Então eles falaram, não é 100%, mas você precisa confirmar. Então ali eles vieram dar essa notícia e me pediram que fizesse o exame para confirmar. Então foi ali naquele momento, porque eu não quis fazer antes o exame. Eles ofereceram que fizesse porque tinha algo errado, onde a criança estava se movimentando muito lento. E, na verdade, eles insistiam para que eu abortasse, mas eu não quis abortar. Nossa, que horror. Aqui eles fazem isso. Não é eles, vamos generalizar. Tem médico que oferece isso? Sim, eu vim de Boston e lá todos eles oferecem, insistem muito para que você aborte, porque eu não sabia exatamente qual era o problema que ia se encontrar no nascimento. Então eles insistem todos os meses que se faça o aborto. E eu pego um médico desse, eu vou abortar você agora para querer fazer uma pergunta ridícula dessa. Comum. É mais comum do que as pessoas imaginam. E você, como foi no teu caso? No meu caso, houve atraso, vários sinais de atraso no desenvolvimento. Já ele nasceu, tudo bem? Nasceu, tudo bem, fazia tudo normal, andava, fazia tudo direitinho dentro dos marcos de desenvolvimento. Ele não, na realidade, ele não nasceu atrasado, ele nasceu, ele não foi adiantado, né? Ele não é prematuro, ele é normal, parto normal. Na realidade, até atrasou um pouquinho. Mas ele não... A partir do momento que ele foi chegando em um ano e meio, ele começou a mostrar alguns sinais que me preocupavam. Quais sinais, por exemplo? Pouco contato ocular, não conseguia se expressar, não falava super poucas palavras, não me chamava quando ele precisava de alguma coisa. Na realidade, ele acabava tendo mais situações comportamentais, de crise, de nervoso, de ficar... Porque ele é super quietinho, ele é super calmo, ele tá no cantinho dele, mas ele não buscava essa interação com outra criança a partir de uma certa idade. E quando ele estava querendo um suco ou alguma coisa, ele começava a entrar naquela frustração porque não conseguia dizer a palavra juice, suco, e não conseguia me pedir, não conseguia dizer pra mim, e quando dava uma crise intensa, ele simplesmente se jogava no chão de bater a cabeça. Ele tem até uma cicatriz na frente, na testa, que é de uma das vezes que ele se jogou assim, sem sentido de perigo, que é o que é interessante dele. Entrar numa água, entrar numa... nenhuma noção de perigo, entendeu? E aí o pessoal chama assim, mas ele é corajoso. Quando ele é quieto, mas ele é menino.
Ele não fala muito. Isso é normal, o menino não fala muito. Que pode até ser. Pode até ser. Mas esses atrasos, eles vão se aglomerando, eles vão acontecendo, e à medida que eles vão acontecendo, ele vai perdendo certos marcos de desenvolvimento. E aqui nos Estados Unidos, existe um sistema de intervenção precoce antes dos 3 anos de idade. Isso no Brasil, a média de diagnóstico no Brasil seria em torno dos 5 anos. Ou seja, já perdeu uma janela boa aí. Sim. Aqui não. Quando ele começou a mostrar esses sinais, a gente começou a dizer, hey, eu tô preocupada. E ainda assim, ainda você tem alguns médicos mesmo aqui que falam, não, vai passar. Mas no final das contas, eu fui ter o diagnóstico dele aos 2 anos e meio. Que é considerado cedo, Sim. que é considerado super cedo. Mas pra mim era tarde, porque eu já via sinais desde 1 ano. Sim. Desde 1 ano e pouquinho eu já tava vendo sinais. Mas como você já viu sinais? Você só tem ele? Teu primeiro Ele era filho? meu primeiro filho. Mas como eu era professora de música você e já tá- trabalhava com crianças com deficiência, eu tinha mais ou menos uma ideia do que ele deveria fazer. Então a tia Adriana tinha a ideia de que ele já devia estar chamando mamãe, papai, apontando, pedindo as coisas. E ele tinha um bom contato ocular. Ele não era uma criança que não me olhava, que não fazia nada. Ele conseguia dizer. Então são 2 deficiências diferentes. Síndrome de Down é uma Exato. coisa e autismo é outra coisa. Exato. Sim. Bem diferente. Bem diferentes. Quais são as limitações de cada uma, pra quem não sabe? No caso da Ana, não são todos, mas porque existem graus diferentes. No caso dela, ela tem uma dificuldade na fala, né, ela tem uma dificuldade comportamental a gente chama de transição. Então, se a gente está aqui, vai para o carro, eu tenho essa dificuldade de tirá-la do carro para casa, e isso também na escola, em outros ambientes. Né? Então, e o atraso também do aprendizado, né, que é o fator maior no síndrome de Down. Então, ele aprende tudo, mas no tempo dele. Alguns um pouco mais rápido, mas, em geral, eles são atrasados no aspecto, vamos falar, escolar, principalmente, acadêmico. Então, é uma das maiores dificuldades. Mas tem essa questão das terapias, né, de fala, que precisa, terapia ocupacional, para ver qual é a melhor adequação que eles precisam para estar desenvolvendo. Né? E tem algumas coisas que são parecidos e que usam o mesmo sistema quem tem autismo. E qual que é a diferença do autista? Porque o Elon Musk, o homem mais rico do planeta, ele é autista. Sim, o que acontece com ele é um hiperfoco, que é uma característica muito grande no autismo. O hiperfoco do autismo é incrível, porque o meu filho hoje, se você perguntar para ele qual é a data de aniversário do LeBron James, ele vai dizer para você aqui o dia, o mês, o ano. Se você perguntar quando foi que saiu o filme tal, ele vai dizer o dia, o mês, o ano. Uau. Então ele é muito bom numa não coisa. Não é só o ano, é tudo, os detalhes, entendeu? Então, e a parte que ele não é boa? A dificuldade para expressar ideias. Ok. E essa que é a dicotomia do autismo. Ele pode ter dificuldade para expressar as ideias e os sentimentos dele, mas isso não quer dizer que ele não sabe exatamente o que ele pensa e ele não sabe exatamente como se sente. Que as pessoas às vezes assumem e acham que porque ele não sabe expressar os sentimentos, então ele não sente. Que é uma das coisas que as pessoas falam, o autista é frio, o autista não sente. É o contrário, eles sentem muito. E é incrível quando você começa a desvendar e entender bem ele, você vê que ele pode ter toda a dificuldade para conversar e dizer de volta essas coisas, mas à medida que ele se expressa de outras formas, você vê o quanto ele sentiu a situação que ele estava vivendo. Então, ele pode se expressar os sentimentos de forma de artes visuais, de forma escrita, que vários deles se comunicam por comunicação alternativa. Não é o caso do meu filho, porque ele usou a comunicação alternativa como ponte para fala. Entendi. Isso foi uma estratégia minha. No Brasil hoje, a comunicação alternativa é o último recurso. Significa, já testei a fala, já fiz o speech, já tentei fazer vocais e consoantes, já tentei ajudar de várias formas, vi que não funcionava e eu entro na comunicação alternativa. Desculpa a minha ignorância, o que é comunicação alternativa? Pode ser o seu próprio celular. Existem aplicativos, existem maneiras como, por exemplo, aquele famoso fisicista Hopkins,
que se comunicava Comunicava. através do aparelho e do Sim, computador, sim, aquilo é uma comunicação alternativa. Entendi. Então, até mesmo as pequenas figuras são comunicações alternativas, que a criança, por exemplo, você quer água, ao invés de você dizer água, ela vai lá, pega água. Você Mostra tem uma uma fotinha. foto de uma garrafa d'água. Ele Ele fala vê a assim. foto, eu Sim. sei exatamente o que você quer. Então, a comunicação alternativa, ela tem como ser uma ponte para eles falarem, mas no Brasil ela é último recurso. E outra coisa que acontece, às vezes os pais têm medo de colocar essa comunicação alternativa achando que a criança vai se acostumar e não falar. Entendi. E é o contrário. A partir dela, a voz vem, a letra vem, a consoante vem, eles começam a fazer a parte fonológica e é lindo de ver. Hoje meu filho já não usa nenhuma comunicação alternativa.